Olá, meu nome é Augusto Franciner, eu sou professor de vocês de Ciências do nono ano. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o átomo. Essa proposta inicial desse nome átomo, ela surge há muito tempo atrás com Leucipo e Demócrito. Leucipo e Demócrito eram dois filósofos da natureza, como se chamam, ou também chamados de pré-socráticos. A ideia deles é que a matéria ela poderia ser dividida cada vez mais até que chegasse um ponto em que ela não poderia mais ser dividida. Essa questão dela não poder mais ser dividida, como vocês podem ver aqui ou também aqui nessas ilustrações, é o que eles chamavam, esses filósofos, de átomo. Átomo quer dizer não divisível. A vem de não, negação, e tomo é divisível. Então é não divisível. Então, eles tinham essa ideia que existia na natureza uma partícula que não poderia ser mais dividida. E essa partícula seria o átomo. E esse nome ficou, né? Então a gente usa hoje ele na química, do átomo. Só que hoje a gente sabe que o átomo tem substâncias menores, tem partículas menores ainda. Então, vamos dar uma olhada como funciona o átomo. Ele é formado, esse átomo, por elétrons, nêutrons e prótons. Os elétrons têm a carga negativa. Olha só. E eles estão onde? Eles estão na eletrosfera. Então eles estão rodando aqui. Eles têm carga negativa. Os prótons possuem carga positiva. São esses aqui. P de prótons, P de positiva. E os nêutrons têm a carga neutra. Aqui, nêutrons. Nêutrons de nêutron de nêutron. Então, e eles estão onde estão? Estão no núcleo. Assim, no núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera os elétrons. Os elétrons com carga negativa, os prótons com positiva e os nêutrons negativa, sendo os dois dentro do núcleo. E esse átomo ele tem ainda níveis, regiões. Níveis o quê? Níveis de energia. São níveis que envolvem o núcleo e que abrigam subníveis, orbitais e elétrons. Então aqui nós temos, dependendo do elemento químico, né, de cada átomo, nós temos até 7 camadas. A camada K, L, M, N, O, P, Q. Cada camada cabe um número de elétrons. E assim como se fossem quartos. Pense numa casa e cada camada fosse um quarto. Então na camada K cabe 2 elétrons, até 2 elétrons. Na camada L cabem 8 elétrons. Na camada M cabe 18. Na camada N 32. Na camada O também 32. Na P 18 e na Q 8. Então cada camada tem um número de elétrons que cabem nelas. Além disso, dessas camadas, desses níveis de energia, nós temos subníveis. Então, dentro das camadas, nós temos ainda algumas regiõezinhas, que são chamadas de subníveis. E eles podem ser representados por 4 letras, que é o S, P, D, F. Então, pensem de novo. Cada camada seria um nível, né? E aí você tem os subníveis, que se fosse como se fosse... cada camada seria um quarto, e dentro desse quarto teria algumas divisões, umas divisórias. Então, seriam os subníveis, que são chamados de S, P, D, F. E cada um deles também cabem um número de elétrons. Então, por exemplo, a camada S, a subcamada, perdão, ela cabe 2 elétrons. A subcamada P cabe 6 elétrons. A subcamada D cabe 10 elétrons. E a subcamada F cabe 14 elétrons. Em cada uma delas tem um valor também. E aí, finalmente, nós temos os orbitais atômicos. Isso aqui é uma questão mais de probabilidade, que é onde que a gente pode encontrar o elétron. Onde que a gente pode encontrar o elétron? Porque o elétron ele é muito instável, ele se mexe muito. Então, você tem uma instabilidade, você não consegue encontrar ele na camada certinho. Então, você tem uma probabilidade de achar, a maior probabilidade de encontrar ele na tal região, em tal lugar. Então, isso são os orbitais atômicos. Mas aqui eu quero que vocês prestem atenção mais nos níveis de energia, que são as camadas, K, L, M, N, O, P, Q, e nos subníveis, que são as subcamadas, S, P, D, F. Então, esses elétrons estão rodando aqui, às vezes eles mudam, tá? Eles podem mudar. Quando eles pulam de uma camada para outra, eles liberam energia. E quando liberam energia, libera luz, que são fótons.
Assim funcionam as lâmpadas das casas de vocês. Elétrons pulando de uma eletrosfera para outra, de uma camada para outra. Então, assim que acontece. E aí, para encerrar essa aula, nós devemos lembrar que o átomo ele tem uma representação simbólica, em símbolo. Que o átomo, cada elemento químico, cada composto, né, cada elemento químico tem um símbolo. Então, aqui nós temos alguns símbolos. Ó. Fe é de ferro, Zn é de zinco, Ca é de cálcio, Mn é de magnésio, P é de fósforo, Cu é de cobre, Co é de cobalto. Então, cada um dos elementos químicos que representam cada um dos átomos, os tipos, hoje existem mais de 120 elementos químicos, ou seja, 120 diferentes tipos de átomos, tem um símbolo. Esse símbolo, numa representação, ele fica no meio, tá? Aqui, ó, esse X aqui a gente está indicando que é o símbolo. Embaixo desse símbolo, nós temos uma representação numérica, que é o número atômico. Cada elemento químico, de cada átomo, ele tem o seu próprio número atômico. É como se fosse a identidade dele. Então, é única, tá? E aqui em cima nós temos o número de massa, que é o peso molecular desse elemento químico, desse átomo. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Por exemplo, aqui nós temos S, que é o símbolo do enxofre. É S, tá? Você pode falar, mas o que tem a ver enxofre com S? Porque, na verdade, esses nomes são em latim. Então, é sulfurum. Então, sulfurum de S, tá? Em latim. A gente fala em português enxofre. Então, o S é o símbolo do enxofre. 32 é o seu número atômico. 16 é o seu número de massa. Aqui nós temos o hidrogênio. O hidrogênio, H, o símbolo dele. O seu número atômico é 1. E o seu peso, né, o seu número de... o seu número... Aqui eles inverteram, tá? Perdão, eles colocaram o número atômico em cima e o peso atômico embaixo. Pode fazer essa inversão também. Mas também é 1, tá? Aqui é 1.008, é bem quebrado, mas no final é 1, tá? Assim, arredondando. Então, no final é o seguinte, o número atômico, que é o Z, que normalmente está embaixo, ele é igual ao número de prótons. Então, digamos, o enxofre tem número atômico 32, quer dizer que ele tem o quê? 32 prótons. P é de prótons, ou seja, nesse átomo de enxofre, nós temos 32 prótons, que também é igual ao número de elétrons. Se tem 32 prótons, também tem 32 elétrons. Então, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. E o número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Então, aqui nós temos o número de massa 16, é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, tá? Então, assim nós temos o número de massa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouco com essa aula. Lembre-se de fazer as atividades para fixar esse conteúdo e espero vocês na próxima aula.